Então, gente, a gente está abrindo, né, o nosso segundo dia. Grande parte de vocês já estavam aqui ontem, então até desculpem se esse comecinho ficar um pouquinho repetitivo, mas é que tem gente que participou só de um dia, tem gente que participou dos dois. A gente queria primeiro agradecer, né, todas as comunidades de startups e apoiadores que divulgaram, que ajudaram a gente a construir esse evento, conseguindo mandar para a gente quais eram os temas mais interessantes. Então, a gente quer agradecer se algum de vocês for de comunidades, a gente está aqui realmente gratos pelo apoio. E, bom, eu vou passar agora para a Deb fazer aquele comecinho, a apresentação da UOL bem rapidinha. Depois o Felipe já vai iniciar com o tema. Boa. Oi, pessoal. Alguns já devem me conhecer de ontem, mas que eles não me conhecem, prazer. Eu sou a Débora, do time de seleção aqui da UOL. E falando rapidamente aqui sobre a aceleradora. Opa, não me atrapalhei. Pronto. Qual que é o propósito da UOL? Potencializar pessoas e negócios que transformem a realidade. E a gente tem aqui alguns números que traduzem esse propósito. Então, a gente já analisou mais de 8 mil startups em 10 anos e investimos, né, aceleramos em mais de 150 startups, em 25 turmas, que a gente chama de batches, e já tivemos 12 saídas. Então, até aproveitando aí as perguntas do pessoal que, enfim, no início da reunião, a gente tem mais de 300 investidores mentores que compõem um fundo que investe através da aceleradora. Então, eles não investem como pessoas físicas, mas sim como um fundo coletivamente, e eles ficam à disposição para fazer mentoria com as startups e gerar conexões valiosas aí para a startup crescer. A WoW, então, ela já conseguiu que 22 founders de startups aceleradas retornassem como investidores. Como a gente estava comentando também no início da reunião, aí alguns pessoal mais conhecido como o time de founders da Squid, da Movidesk, da Notaí, da Town Square, todos eles são investidores hoje da WoW e estão à disposição para ajudar as startups. Qual que é a tese de investimentos da WoW? A gente normalmente é o primeiro cheque de investimentos, entrega um cheque de 100 a 400 mil reais, e esse valor vai ser definido pelo próprio founder na hora que ele se inscreve no nosso processo seletivo. Acho que é importante comentar que, assim, quanto maior o valor que o empreendedor está solicitando, mais criteriosa vai ser a nossa avaliação também da startup, e também maior vai ser o equity cedido. Então, a gente acelera startups de todo o Brasil, é um processo remoto, que nos possibilita, então, acelerar startups do Brasil inteiro. E a gente tem um foco em early stage, então, startups que estão no período ali, fase de pré-product market fit. Aceleramos startups de todos os setores de atuação, de vários modelos de negócio diferentes, SaaS, Marketplace, B2B, B2C, B2G, multimercado. E o equity, ele vai ser definido só na próxima rodada de captação. Então, quando a startup for captar com um fundo de VC lá na frente, ou enfim, a gente define qual que é o percentual e ele fica numa faixa de 4 a 9%. E como eu tinha dito antes, é na lógica que esse equity ele vai variar de acordo com um valuation futuro da startup que foi precificado pelo VC e também pelo valor de investimento da nossa rodada. E a gente ainda tem a possibilidade de um follow-on, então um segundo cheque que aporta na startup, dependendo aí da performance dela durante a aceleração, né? E também a gente ainda faz alguns co-investimentos com outros fundos, outros VCs. E o grande diferencial da WoW são, então, esses mais de 300 investidores mentores que conseguem possibilitar aí a conexões valiosas de mercado e mentorias especializadas para os empreendedores, mais de 300 founders acelerados, as conexões com o mercado, as consultorias especializadas. Os programas de aceleração, ele é segmentado por estágio de maturidade. E a gente também consegue entregar mais de 600 mil reais em benefícios e também ajudar as startups no momento que ela quiser fazer uma rodada maior de captação com outros VCs. Então, a gente consegue ajudar tanto com conexão com esses fundos, como também preparando a startup para essa nova captação. E aí, também comentando sobre, trazendo um pouco mais de uma forma visual, assim, como é que é nossos momentos de conexão e mentoria. A gente traz aqui um dos encontros que a gente fez esse mês de agosto, que foi o WoW Founders Meetup. Nesse evento a gente conseguiu trazer vários conteúdos interessantes, desde mentoria de M&A até trazer o SEO e o SEO founder do Zé Delivery, trazer também investidores que já fizeram, empreendedores que já fizeram exit da WoW para conversar com os empreendedores e
E foi bem legal, foi lá em São Paulo. Enfim, esse foi só um exemplo para ficar um pouco mais claro. E quais são os programas de aceleração? São três. Primeiro é de validação, que tem o foco em validar o Problem Solution Fit, construir os primeiros cases de sucesso com clientes pagantes. A segunda é de tração, que foca em encontrar o primeiro ciclo de Product Market Fit, entender a mecânica de geração, conversão de leads, canais de aquisição, modelo de negócio. E terceira é de escala, então para startups um pouco mais maduras, tem foco em escalar a máquina de aquisição, conversão e intenção de clientes, auxiliar a startup em novas rodadas de investimento. Então, a OU, ela acelera startups em qualquer um dos estágios, a startup pode ser aprovada por programa para qualquer um desses três, e também, se ela for aprovada por exemplo, de validação, ela pode passar pelos próximos durante a aceleração, né, de acordo com o crescimento dela. E alguns dos nossos cases de saídas, né, temos aqui a Egro, a Notaí, foi uma saída recente do ano passado. A Movidesk, que é a maior saída de aceleradora do Brasil, foi vendida por 660 milhões para a Zevia, então um retorno de 173 vezes o investimento da WoW. A Squid também, que foi a segunda maior saída da WoW, foi 450 milhões vendida para a Web. Foi um retorno de foi 600 vezes o valor investido da WoW. A Town Square, também estava comentando com o pessoal antes da reunião, é uma startup de condomínios, primeira saída da WoW, e a da Lightbox. E como é que funciona, né, para a WoW selecionar as startups para o programa de aceleração? A gente tem um processo seletivo que a gente chama de batches, tem 3 por ano, e as inscrições do batch 26 estão abertas agora, até amanhã, então quem quiser ainda se inscrever e não se inscreveu, cuidado para não perder o prazo. E as pré-inscrições, quando as inscrições fecham, elas ficam abertas o ano inteiro, então, caso a pessoa não consiga se inscrever a tempo, ela ainda pode se pré-inscrever e receber notificação quando o próximo batch abrir. E a seleção ela é feita com 4 etapas. Então, primeiro envia esse formulário online. Segunda é uma entrevista com alguém do time da UOL. A terceira entrevista é com uma pessoa com o comitê de investidores do setor de atuação da startup. E a quarta etapa é o All Day, que é um evento presencial em São Paulo. E, pessoal, como a gente dito, as inscrições do Bet26 estão abertas, então vocês podem escanear aqui o QR Code para se inscrever, ou também vou mandar no chat o link para acessar o site. Já vou passar a palavra para o Felipe, então. Obrigada pela atenção. Muito bem, Débora. Eu acho que cobriu super bem os pontos aí. E, pessoal, eu acho que a ideia aqui é a gente fazer tem um overlap, né, com um pouco com o conteúdo de ontem. A gente buscou ontem trazer uma mentoria, né, então fazer uma coisa um pouco mais interativa. Hoje eu vou trazer de novo aquele framework sobre Product Market Fit que eu apresentei ontem, mas hoje trazer um pouco mais de conteúdo e trazer um pouco mais de aprendizado prático aí das startups relacionado com aquele framework de ontem. Então, acho que hoje vai ser algo um pouco mais, com um pouco mais de disposição. Como a gente está aqui, né, com 25 pessoas também, é um público, acho que super enxuto, eu vou tentar fazer o conteúdo para a gente conseguir cobrir ele nos próximos 30 minutos, talvez, e deixar uns minutos para dúvidas, né, que eu acho que no final a gente pode bater um papo e trocar uma ideia, que eu acho que sempre é relevante. Eu não vou estar enxergando vocês, então acho que ok, né, deixar assim, a câmera desligada, mas talvez aí para a Mari poder tirar um print bonito agora antes da gente começar com todo mundo aqui. Você já tirou, Mari? Mas acho que é legal tirar Tirei, mas não ficou tão bom, porque não apareceu a galera. então quem puder aí ligar a câmera, né, para a gente poder tirar o print. Eu vou botar minha apresentação aqui para ficar bonito Bonitinho. também, com o nosso conteúdo de hoje. Aí ficou legal? Pera aí, galera. Agora vai dar. Aí, Tá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi um, Felipe. Bora lá. boa. Aí você vai tirando outros aí, enquanto a gente vai fazendo aqui. Deixa eu só organizar a minha tela. Aí. Tá. Bom, como eu falei, né? Procurem deixar o microfone desligado enquanto eu for falando. Eu gostaria de deixar que vocês me interrompessem assim ao longo da talk aqui, mas eu acho que fica melhor se a gente organizar e deixar para o final as dúvidas. Então anotem as dúvidas e coloquem no final para ver se. Bem que a gente está em poucos aqui. Quem tiver dúvida, levanta a mão aqui, a mão eu estou vendo. Quando quem levantar a mão eu consigo ver. Sem dúvida, tira na hora mesmo, a gente pode fazer algo mais interativo. Eu sempre prefiro assim. Teve uma vez que eu fiz isso com Inovativa, numa mentoria com Inovativa, tinha 300 pessoas, aí não funcionou nada bem. Aí tinha muito, eu não conseguia, tinha passado 40 minutos já e
E eu tava, sei lá, no slide 2 aí, porque tinha muita gente, as pessoas sempre levantando a mão, mas aqui como a gente tá em poucas pessoas, acho que 25, poucas e boas, a gente pode deixar essa, se tiver dúvida, então levanta a mão e a gente tira a dúvida na hora, acho que fica mais interativo, fica mais legal. Aqui a Débora já passou, então eu não vou chover no molhado aqui, né, que nem ontem, ela já tinha passado também sobre os programas, sobre, eu acho que todo o Smart que a UOL entrega. Acho que é muito óbvio que a gente vai falar bem da UOL, então, acho que talvez uma dica que tenha faltado ontem, que eu trago hoje, se vocês forem fazer uma due diligence, os investidores sempre vão fazer due diligence na startup de vocês. Vocês sempre vão perguntar referências e vão ver se como é que o founder lá trabalha, como é que a startup, como é que você enxerga a startup, vai perguntar para conhecidos, para muita gente. Façam due diligence nos investidores de vocês também ou nas pessoas que vocês estão conversando. Então, falem com os founders investidos, eu sei que tem, às vezes a gente tem um conhecido que conhece alguém, enfim, então acho que faz sentido você ir atrás, porque a UOL, óbvio que vai falar bem, a gente conhece muito da operação, conhece muito do nosso, do Smart que a gente entrega, mas acho que nada melhor do que o founder falar, né, do como que é o trabalho de uma aceleradora, de um investidor, acho que você vai ter uma ideia muito mais clara, e muito mais próxima da sua realidade, né, do que escutar só a aceleradora, que é importante também, mas não fiquem só nisso. Vão falar com os founders que são investidos por aquele fundo. Como eu falei ontem, né, acho que já tinha mais ou menos essa ideia desse framework aqui que a gente construiu, né? E aí, só minhas transições aqui estão um pouco bugadinhas, mas já vai estabilizar. Então, esse framework aqui, né, que a gente construiu para ajudar as startups a construir Product Market Fit, para atingir Product Market Fit, desculpa, e aí para cada estágio, né, de maturidade das startups aqui do portfólio, a gente direciona uma abordagem, né, uma abordagem de validação, de tração ou de escala, dependendo de onde ela está, e justamente aí dentro desse nosso conteúdo aqui estão um pouco dos aprendizados de cada um desses blocos. Então, isso que eu vou trazer para vocês hoje é o que eu espero que seja útil aí, que vocês saiam daqui com mais aprendizados aí, com coisas para poder, de repente, já aplicar. E fundadores, né, e na parte da cortina para dentro, como a gente chama, né, da, da cozinha, né, ontem teve muita startup com questionamentos, assim, que tá faltando, né, tem um gap na parte de pessoas, na parte de time fundador, ou na parte de tecnologia, ou na parte de marketing, de vendas. E aqui eu quero trazer uma perspectiva talvez um pouco diferente, que dentro do time de fundadores não existe muito, na nossa experiência, é claro que você conhecer alguma coisa, é muito importante você conhecer a dor do cliente. Isso é fundamental, né? Fundamental você ter o time fundador conhecendo a dor do cliente, então fazendo aquele processo de discovery. Geralmente tem um founder que traz mais a dor do mercado e convida os outros founders para fazerem parte do projeto e aí a coisa começa. Mas na prática, todo mundo tem que se apaixonar pelo problema. Então, disso não abram mão. Não abram mão dos outros founders quererem investigar mais sobre o problema e o founder que tem mais esse conhecimento do problema também repassar isso para os outros. Agora, em relação a skill técnica, isso vocês têm que considerar que é uma coisa que dá para aprender e que existem níveis de dificuldade para aprender marketing e nível de dificuldade para aprender desenvolvimento, né? Programação. É muito mais fácil ensinar um desenvolvedor, é muito mais fácil ensinar marketing a um desenvolvedor do que ensinar programação para uma pessoa de marketing. A curva de aprendizado é muito mais rápida no primeiro caso. Então, não que aquele papo que vocês escutam, uma startup precisa ter skills complementares. No mundo ideal, né, dos unicórnios e das poções mágicas para startup, sim. Mas na prática a gente vê que tem muita startup uma startup puramente técnica, uma equipe puramente técnica, por exemplo, funciona muito bem, né? Então aqui eu trago 5 cases de startups formadas apenas por engenheiros da computação, engenheiros de software, né? Então 5 cases hoje da UOL que são, né, são destaques nos seus mercados, alguns cases, 3 cases aqui inclusive de saída, né? Anota aí, da Hitbox, Square, a UOL já fez o exit, Diário Escola é um destaque no mercado de educação, e a Agro, bem como a Agro, é um destaque no setor agro. Então essas equipes puramente técnicas funcionam muito bem.
Se você tem uma equipe ao contrário disso, né, que não é puramente técnica, é uma equipe 100% de pessoas de negócio, por exemplo, é lógico que você vai ter um problema. Você vai ter um desafio em produtizar aquele conhecimento que você tem do problema do seu cliente, do problema do seu mercado. Mas, mas se você é uma startup que está... somos uma equipe só de devs, está faltando uma pessoa de marketing. Provavelmente sim, provavelmente está... O que está faltando é uma pessoa, é o conhecimento, é você também entender que nesses 5 casos, o que a gente aprendeu também foi que todas essas startups, os founders de todas essas startups, o que eles queriam fazer? Eles queriam fazer produto. Alguém teve que escolher não fazer produto, ou pelo menos ser, né, altamente recomendado não fazer. Então, dentro dessas startups, sempre teve um ou outro founder que tinha um perfil um pouco mais orientado para marketing, um pouco mais orientado para negócio. E aí não precisa ser a pessoa, não precisa cair nas obviedades. A pessoa mais extrovertida, não é isso. É a pessoa que tem, sim, uma capacidade de relacionamento interpessoal um pouco melhor, que não tem muito melindre em falar com pessoas, em conversar, em tentar entender, em passar por objeção, em tentar vender. É a pessoa que tem um pouco mais de aptidão para isso. E dentro dos founders, pode ser que nenhum tenha ou nenhum se enxergue dessa forma, porque de fato nunca fez isso na vida. Mas uma aceleradora, por exemplo, pode ajudar a você acelerar esse perfil e aprender sobre como vender, como montar time, né? E como escalar pessoas, né? Então, não precisa, né, chover no molhado ou falar o óbvio, mas no nosso caso aqui, como a gente investe muito early, e, na, e esses são, acho que o barato disso é que são aprendizados que não ficam restritos somente ao UOL. Se você falar com vários outros investidores num estágio que a gente investe, você vai ver que tecnologia, por exemplo, não pode ser gargalo, né? Tecnologia tem que ser core, tem que estar dentro de casa. Você não pode correr o risco de o produto dar um problema, você está em estágio de validação, quer dizer, o produto vai, ele vai ter feedback de melhoria, ele vai mudar, você vai eventualmente até pivotar. Você não pode ter um modelo de prestação de serviço ou né, uma empresa de tecnologia te atendendo somente das 9 às 6, né? Então isso vai ser certamente um gargalo. Pode servir para desenvolver MVP, mas logo ali na frente vai ser um gargalo. Busquem ter tecnologia como core, isso é bem importante para que você consiga tracionar a sua startup, que já é uma missão difícil, sem tecnologia como core, fica uma missão quase impossível, realmente. A gente também entende que existem, né, diferenças entre os skills técnicos e perfil. Então, um founder ter aquela combinação, a equipe, né, de fundadores tem aquela combinação de perfis entre ter uma dose saudável de arrogância, de confiança, uma, né, ambição para fazer um negócio grande, ou por construir um negócio de longo prazo, né, comunicação, paixão por vender o negócio. Então, tudo isso a gente entende que foi fundamental nas equipes de sucesso aqui da aceleradora. E muitas delas são formadas por amizades de longa data, o que às vezes é algo, como é que eu vou falar? É um fato, né? Você tem startups que são formadas por amigos, não tem como a gente também ir contra a maré, né? Ou ir contra isso. A gente sabe só que a startup vai precisar de mecanismos de governança para que isso não se torne uma ação entre amigos. Quer dizer, que isso não se. Porque se você entrar um investidor anjo, uma aceleradora, um fundo, você vai ter outros sócios. Então você não vai poder você não vai poder, né, uma estrutura de tomada de decisão ali no par ou ímpar, ou, né, ou quem faz o melhor churrasco, ou quem toma mais cerveja, ou, né, ou enfim, ou quem, né, ou uma coisa mais informal, assim, né, e amizades, às vezes, né, elas se deterioram, inclusive, por causa da startup, e às vezes não por causa da startup em si, mas por causa da falta de atenção que os founders tiveram com os mecanismos, com as estruturas de governança, de tomada de decisão, de formação de conselho e etc. Então, tudo isso precisa ter cuidado, né? Quando a gente olha, e isso eu estou só falando dos problemas que estão da cortina para dentro, repetindo. Então, isso é super importante olhar para que você consiga manter tanto a sua sociedade quanto a sua amizade, né? Então, os dois pontos. E aí, a gente traz algumas historinhas aqui que depois eu vou contar. Só para finalizar essa parte, né? Pensem na relação
que vocês têm entre o cap table, né, entre a participação que cada sócio tem com a dedicação. Isso está justo, isso está bem equalizado. Founder que se dedica full-time e um founder que se dedica part-time. Quem deve ter mais participação no momento que a startup está faturando, né, R$0 ou está faturando ali R$1.000, que mal dá para pagar um servidor ou mal dá para pagar ali sei lá, um cafezinho do mês. Então, quem tá full-time numa operação early stage tá correndo mais risco, né? Tá com uma, digamos assim, tá abrindo mão, né? Tem custos de oportunidade de estar trabalhando numa empresa grande ou, enfim, ganhando um salário. Então é bom equalizar isso. E isso, por exemplo, já é uma base, já é um precedente para conflito, por exemplo. Não é precedente, mas é uma pauta que pode trazer conflito. Então, mas isso tem que estar equalizado. Isso tem que estar, né? Isso tem que estar dentro do acordo de sócios que a startup precisa desenvolver no início da sua jornada, no início da sua trajetória. Por quê? Porque quando acontecem mudanças não planejadas, como o filho, oportunidade de estudar, morar fora, uma pandemia, quem é que esperava o Covid aqui, né? Quanta startup não quebrou por causa da pandemia lá no seu início? Então, um acordo de sócios é o que a gente faz se tudo der errado, se tudo virar pó, né? Então, isso é super recomendado que se tenha essas conversas difíceis, conversas complexas, mas no início. E não é querer adiantar problema, mas na prática vocês vão ver que salva um tempo lá na frente é bem importante. Alguém abriu o microfone aqui? Aí, Mari e Débora, me ajudem com os microfones que vazam aí, por favor. Até a Jéssica, né, fez um comentário ali no chat. O problema é que quando todo incentivo pede o full time mesmo no early stage. Aí, Jéssica, né, o incentivo maior que você tem no early stage no full time é você ter a participação, maior participação. Esse vai ser o maior incentivo, né? De fato, e de fato, assim, empreender também, a gente sabe que, né, não sei individualmente com o que eu estou falando aqui, mas boa parte dos founders que eu converso, nenhum é herdeiro, nenhum nasceu em berço de ouro, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem que, né, ganhar sua vida, então a gente entende isso, e acho que isso faz parte da negociação no início. Você se dedica mais, você se dedica full time agora, eu não consigo, eu fico part-time, mas eu vou diminuir minha participação, porque é justo que você que esteja correndo mais risco, você tenha mais, você está se expondo mais, então se esse negócio der certo, é legal que você, agora, nesse momento, você tenha mais participação. Se lá na frente eu entrar e conseguir me dedicar full time, a gente pode ter algum acordo aqui para eu comprar um pouco mais de participação, para eu melhorar um pouco mais aqui no cap table, já se eu for uma pessoa que vai agregar no C-level ali. Então, tem combinações que a gente pode planejar a entrada dos outros sócios full time com algum vesting ali, com algum combinado. Então, pode ser que, né, o incentivo, de fato, no início é muito o potencial que aquilo tem de dar certo. Por isso que quando você convida alguém para ser sócio, é claro que ganhar dinheiro é uma expectativa de todo mundo, mas o dinheiro logo vira um motivador muito secundário nessa história de startup, porque você vai ficar muito tempo, talvez, sem ganhar dinheiro. É uma aposta. Então, tem que ser outras coisas. Você tem que se alinhar com as pessoas que você realmente quer trabalhar. E existe o chamado teste do aeroporto, né? Que a gente sempre comenta com as startups. O teste do aeroporto e isso serve muito para investidor, tá? Para você fazer a due diligence do investidor. E o investidor fazer essa due diligence do empreendedor também. Mas você pode usar o teste do aeroporto para fazer due diligence com possível sócio. O teste do aeroporto é o seguinte: você aguentaria passar. Você está lá no aeroporto, aí o voo é cancelado. Você aguentaria passar 4 horas da sua vida com aquela pessoa do seu lado conversando? Esse é o teste do aeroporto. Se você não, né, se você não se imagina do lado daquela pessoa conversando durante 4 horas enfim, isso é uma experiência totalmente insuportável para você, bom, talvez não seja não seja a pessoa nem o investidor mais adequado para você fechar, né? Então, acho que isso é um ponto bem relevante. Então, formalizem isso desde o início com o acordo de sócios, que é a gente refletir em cima do que a gente faz se tudo der errado, né? E pensem lá na frente, o que a gente faz, o que esse negócio, como é que esse negócio vai se desenhado
com ele dando certo, né? Como é que é o casamento de agendas? Quer dizer, para mim dar certo é ele valer 1 milhão, eu boto 500 mil no bolso e vou surfar na Indonésia. Para Mari pode ser, não, esse negócio tem que valer 1 bi de dólar. Eu quero abrir capital na bolsa, eu quero estar né, eu quero botar minha fotinho lá na Times Square. São visões diferentes, nenhuma tá errada, nenhuma tá certa, mas são visões diferentes. Se a gente tem uma visão assim, só nesse momento, a partir deste momento nós já temos um conflito de agenda, né, de divisão do negócio em perspectiva. Então, isso é importante estar claro desde o início também. E aí você formalizar isso por e-mail, você não precisa nem de advogado. O mais legal do acordo de sócios, desses combinados, é que não precisa de advogado para você combinar o que a startup tem que ser no futuro, ou quais que são os combinados os essenciais ali se a gente, se porventura o negócio não der certo, o que é não dar certo. Formaliza isso por e-mail, né? E aí você tem, óbvio, a formalização disso por e-mail, que é a palavra da pessoa. A palavra das pessoas, né, vale alguma coisa, né? Então, assim, acho que é isso, né? Você ter essas formalizados por e-mail e sem necessidade de envolver advogado para não gastar com isso e também para não deixar a coisa complexa demais. E acho que uma das coisas que nos chama atenção, e aí acho que para contar a historinha, né, de vesting para sócios, né, e um stock option plan para futuros colaboradores ou colaboradores estratégicos, teve uma startup nossa que o CTO decidiu sair, foi assaltado e decidiu se mudar e morar fora no Canadá. A namorada dele estava morando lá e ele foi, e assim, ele tomou uma decisão abrupta, assim, foi do nada, foi inesperado, foi uma coisa chata que aconteceu com ele, ele decidiu sair. E esse CTO, ele era amigo dos outros founders e ele tinha esse mecanismo de vesting para os founders. Quer dizer, eles estavam trabalhando no projeto ali havia alguns anos, né, algum tempo, na verdade. Né, e tinha um vesting lá que é a partir de 1 ano trabalhando no projeto, a gente começa a vestir a participação. E ele saiu dentro desse período de cliff. O período de cliff é basicamente o período que se você sai sem nada, né? Então ele saiu, ele sabia desse combinado, ele saiu e a amizade que eles têm até hoje está intacta, mesmo sendo o CTO, uma pessoa super difícil de repor, mas estava combinado, estava claro para todo mundo, ele saiu sem prejuízo para a relação que eles tinham entre eles, o que é ótimo. É isso que a gente quer também quando acontece uma coisa nesse sentido. Teve uma outra startup que o fundador não queria sair de uma corporação, e a startup tinha recebido investimento da UOL, estava lá os founders super empolgados, todos saíram das corporações para se dedicar full time, e teve um fundador que não quis sair num momento ali que era crucial para a startup ter todo mundo full time. Esse fundador não abriu mão na negociação, foi algo bem estressante, tivemos que fazer algumas idas e vindas ali, os fundadores que lideraram esse processo, mas a gente acompanhou, obviamente, e esse fundador não abriu mão não foi nem um pouco, digamos assim, razoável, né, na posição dele, e os founders na época recompraram a participação dele e quase quebraram, né, e quase quebraram na pessoa física, né, o que é muito grave, que não tem que acontecer. Então, nesse caso, foi muito estressante, assim, e acho que não foi uma experiência legal que a gente teve. E, nesse caso, faltou um acordo de sócios mais claro nessa startup. E os founders hoje, esses founders dão mentoria para várias startups, e uma das principais coisas que eles recomendam é um acordo de sócios consistente. E na outra startup, né, uma outra história aqui, tem uma startup que a gente fez a retirada de um sócio. A gente ajudou, na verdade, só a startup a combinar a questão comercial, porque esse sócio já queria sair, ele já estava um pouco esgotado de ter chegado até ali, e a chegada até ali era pegar dinheiro de aceleração. Então, esse founder não ia conseguir, por exemplo, resistir à pressão de um fundo de investimento depois, se a startup fosse investida, por exemplo. Então, ele já estava. Então, assim, o que a gente fez foi basicamente: olha, vamos fazer uma retirada aqui, você recebe pelo tanto que você entregou, né, o que é justo. Então, você sendo razoável com as pessoas, né, não tem por que a gente sair brigado. Então, esse cara saiu, recebeu pela participação, pelo trabalho que ele entregou, foi se recuperar um pouco da carga intensa de trabalho que ele tinha tido. Ele retornou, anos depois, ele retornou como colaborador da startup, para vocês verem como a coisa é cíclica. E ele retornou porque ele gostava da cultura, porque
também gostava da startup, do produto e retornou depois para trabalhar dentro da startup e tá lá hoje, até hoje. Então isso é super, super, uma história muito legal que a gente conta também. Aqui o Gerson perguntou no chat, existe muito caso de não ter sócio full-time antes de entrar na aceleração, principalmente validação? Sim, Gerson, a startup não precisa ter ainda todos os sócios full-time para entrar no deal flow, né? Então, assim, entrando no deal flow, a gente começa a conversar e é óbvio que se você entrando no deal flow, você entra com um nível de receita, por exemplo. Aí você vai apresentar lá no pitch, daqui a pouco você já cresceu um pouquinho. Pô, legal, já cria um pouco acho que de discurso, de storytelling um pouco mais consistente. Mas aí nas etapas finais do processo a gente questiona bem fortemente, assim, se a startup for investida, se a gente tem como garantir a dedicação de pelo menos um sócio full-time, geralmente o CEO, né? E aí sim, aí a gente tendo essa garantia, a gente se sente muito mais confortável para avançar, porque a gente sabe, como eu falei, né? Não é, todo mundo tem conta para pagar, enfim, ninguém é herdeiro aqui, né? Então acho que faz parte da vida, mas tendo aceleração, acho que tendo um sócio, né, um fundador full-time é fundamental. E aqui, né, pessoal, também colocando um pouco a questão de gestão como uma parte que vocês não podem abrir mão, assim, nesse tempo de vocês monitorar métricas, monitorar o fluxo de caixa. Hoje em dia é fundamental você ter uma gestão é, muito precisa, né, e muito disciplinada do fluxo de caixa para você não ficar sem dinheiro, né, monitorar o seu runway, não deixar o dinheiro acabar. E você, né, quando você começar a contratar, comece no seu networking, começa pedindo indicação para as pessoas que você confia, para pessoas que você já trabalhou, porque é o canal de fato que mais funciona, né? E para começar é simples, comecem a monitorar os indicadores do negócio com uma planilha, depois vocês vão sofisticando à medida que vocês vão contratando pessoas, né, e mais especializadas na na área de gestão de pessoas e na área de finanças também. Seguindo o nosso framework aqui, né, a gente começa a aceleração muito questionando a startup qual é que é a grande, digamos assim, quais que são as duas grandes variáveis que a startup tem que validar e entender de uma forma bem profunda. Basicamente é o cliente, quem que sofre o problema, que problema é esse, qual é o perfil desse cliente e como que você resolve esse problema, o produto. Então, basicamente, esse encaixe é o encaixe de mercado e produto, né, que, digamos, é quase que a pedra fundamental para você, desculpa, para você olhar para Product Market Fit. Então, aqui tem algumas perguntas que orientam, né, muito das nossas reuniões de aceleração com as startups, né, do portfólio. Então, se a startup tem um nicho claro, se ela tem um perfil de cliente claro, se ela sabe para quem ela vende, qual é a rotina desse cliente, quais são as alternativas que ele tem. E do outro lado, né, do lado do produto, quais são os benefícios que o produto entrega, quais são as principais, qual é o principal valor que o produto entrega, e como é que esse cliente usa o nosso produto, e se ele gosta do nosso produto e se ele recomenda o nosso produto. Né? Esse é o principal, acho que o principal, né, são as duas variáveis principais que a gente trabalha muito forte no início da aceleração. E aqui, né, acho que os grandes aprendizados são, se você está em MVP, você colocar na mão do cliente, tipo, não ficar guardando MVP para você, coloca na mão do cliente o mais rápido possível para você conseguir coletar feedbacks. Startups que conseguiram, sou B2B, sou um SaaS B2B, eu posso atender todo mundo. Busque especificar quem é o seu cliente, porque isso vai te trazer um pouco mais de foco e vai te trazer um pouco mais de facilidade na hora de identificar padrões. Um cliente daquele mesmo nicho, daquele mesmo mercado, ele é mais provável que ele indique para um outro cliente do mesmo nicho, do mesmo mercado. Então, você vai começar é melhor que você seja relevante para um número pequeno de clientes do que você seja pouco relevante para um número grande. Porque a partir sendo relevante para um número mais restrito, você consegue expandir de uma forma um pouco mais escalável depois. E geralmente no início tem uma dor do cliente, uma dor específica que ele está com um pouco mais de ansiedade para resolver. Tem várias coisas que são legais de ter, e ele não vai falar para vocês exatamente o que é. Ele vai falar que tudo é legal, que todo produto que tudo é legal, tudo, né, todas as features do produto são ótimas, mas tem uma coisa ali que
que eu sugiro que vocês investiguem, que certamente é pelo que ele está pagando. Tem uma feature que é matadora, que é aquilo que resolve a dor dele, o problema dele no momento, tá? E aqui tem duas histórias, né? Tem uma startup nossa que conseguiu aumentar os vendedores, né? Conseguiu aumentar a performance da empresa de 2 vendedores para 5 vendedores que eram top performers. Quer dizer, o quanto que 3 vendedores top performers a mais acrescentam de receita. Bom, você pega quanto que eles acrescentam de receita no ano, se você cobrar uma fração disso, bom, você acabou de criar o case, você colocou dinheiro no bolso do seu cliente. Isso é uma conta muito básica de se fazer e que pode até, inclusive, ajudar você na elaboração do seu pricing, né? Então isso é um caso clássico de que uma startup conseguiu provar o valor do seu produto de uma forma muito clara. E uma outra historinha legal é uma startup que estava em reunião de sócios, eu contei essa história ontem para quem escutou. Então a startup estava em reunião de sócios e o servidor deles caiu, eles não sabiam porque eles estavam em reunião, e eles começaram a receber um monte de ligação de clientes apavorados que o produto tinha caído, que eles estavam sem acesso. Imagina se o servidor cai e eles não recebem nenhuma ligação, se aqueles clientes estivessem indiferentes. Então, de uma forma bem inusitada, né, bem sem querer, eles acabaram testando que o produto deles estava sendo acessado, utilizado e que estava fazendo sentido para aqueles clientes que estavam brabos que o produto tinha caído, que não estavam indiferentes, né? Estavam tentando acessar e que aquilo era algo importante para ele, né? Então, a pergunta é, se vocês tirassem o produto de vocês das mãos dos clientes hoje, como que eles se sentiriam, né? Essa é a pergunta. Se eles não sentirem nada, assim, se for uma coisa indiferente, vocês ainda não têm evidências de market fit, né? Nem, não têm evidências ainda nem de que talvez vocês tenham resolvido o principal problema desse cliente. Mas indo em direção aqui à trajetória dessa nossa startup, que ela conseguiu ela identificou um perfil claro de cliente e conseguiu criar os primeiros cases de benefício, demonstra um benefício claro para esses clientes. E bom, agora ela vai precisar distribuir esse produto, porque agora ela tem ali uma base de 2, 3, talvez até 10 clientes que ela vendeu no relacionamento dela. E esse produto está fazendo sentido para esses clientes. Esses clientes estão engajados. Só que agora a nossa startup ela precisa sair de 10 clientes para 100. E depois ela vai ter que sair de 100 clientes para 1.000. Então o encaixe do produto na máquina de vendas, né? É você pegar a sua máquina de vendas e colocar aquele produto na máquina de vendas para poder distribuir aquele produto. É o que dizem, né, que é o que vai fazer se o startup acontecer ou não. Então você saiu de 0 para 1, né? E agora você de 1 para N, que é o grande desafio. Então, para você conseguir entender a sua melhor estratégia, considere algumas variáveis para construir a sua máquina de vendas. Porque o seu produto, ele tem um público-alvo, né, que nem a gente já falou, ele é B2B ou B2C, ou é um marketplace, ele tem um ticket médio, né? Você pode imaginar o tamanho do ciclo de vendas, é um ciclo de... Porque se você está no enterprise, é diferente de você estar num small business, né? Se você está no enterprise, o ciclo de venda vai ser longo, vai ser de 4, de 5, de 6 meses no início. Se você tiver no small business, talvez você consiga passar a mão no WhatsApp, né, conversar com alguém e converter, né, no mesmo dia. É diferente o ciclo de venda, isso tem que ser levado em consideração também na sua máquina de venda, isso vai impactar no seu CAC, né, no seu custo de aquisição de clientes, e também nesse perfil de cliente. Esse é um perfil de cliente que valoriza o relacionamento, ele valoriza preço, ele valoriza marca, né, enfim. Então, a sua máquina de vendas vai depender dessas configurações do seu produto. E aí o produto, né, ele vai ser encaixado num canal que faz sentido. Se você tiver uma startup que tem um ticket médio baixo, você não vai, por exemplo, colocar um ticket médio baixo, né, de um WhatsApp. O meu produto é o WhatsApp. Hoje o WhatsApp já faz propaganda, por exemplo, né, porque já vale, né, já tem já vale 16 bilhões, mais de 16 bilhões de dólares pelo que ele foi comprado. Então, assim, mas só para você entender, se o WhatsApp fosse um produto no início, para adquirir usuário, ele provavelmente não iria anunciar na Globo. Não iria fazer não iria usar um canal caro, ele ia usar um canal mais viral, ele ia usar a estratégia que ele de fato acabou usando lá no início, que era indicação de usuário e recomendações. Então, quanto menor fosse o ticket médio, mais talvez estratégias orgânicas de
ou de mídia paga ou orgânica, você vai utilizar. Se você tiver um ticket médio mais alto, bom, aí você vai poder utilizar de estratégias um pouco mais de relacionamento de vendas. Você vai poder botar uma pessoa para fazer ligação para o seu lead, fazer um aquecimento de base, você entender com aquele lead qual é o desafio que ele está passando. Você vai fazer talvez um pouco mais de carinho no seu lead até você fechar. Por que que você pode ter um CAC maior, né? Porque você tem um ticket médio maior, né? Ou seja, o cliente está pagando, tem um ticket médio maior, significa que o cliente está pagando mais por aquele produto, por aquele serviço. Então, entendam em que fase, em que nível do espectro aqui vocês estão. Se vocês estão por um ticket médio um pouco mais baixo, ou se vocês estão por um ticket médio um pouco mais alto. E não fiquem no meio. O meio é a morte, quer dizer, você ter um ticket médio mediano ali, você tentar ou utilizar um enterprise sales ou uma coisa B2C ali que também não vai, talvez não vai virar muito. Então, ou seja, ou você vai ter um ticket médio realmente que vai mais para o lado do inside sales e do conteúdo, ou você vai ter talvez uma distribuição através de mídia paga e de canais, né? E de canais orgânicos, desculpa. Mas acho que uma coisa muito importante de provocar aqui é qual é a sua forma de gerar leads? Como é que você gera demanda de uma forma proprietária? Porque se você for pegar o exemplo prático de uma startup, quando ela recebe investimento, o primeiro cacuete que ela tem é de anunciar no Google, anunciar no Instagram. E o Google e o Instagram, eles estão, sabe, eles estão trilionários já, eles estão cansados. Vamos parar de dar dinheiro para esses caras. Esses caras não precisam do dinheiro de vocês. Essa galera já está muito bem. Quem está mal é a gente que precisa vender mais e crescer mais. E eu sugiro, antes de vocês irem direto para esses cacuetes ou para essas decisões mais fáceis de investir em mídia paga no início, invistam tempo e energia e dinheiro nos canais que são difíceis de copiar, né? Então, nos canais que no seu mercado, que você conhece como chegar no cliente e como capilarizar o seu produto de uma forma que é proprietária, de uma forma que é difícil de copiar. Porque um anúncio no Instagram, se o seu concorrente vê, ele vai lá, pede para a agência dele fazer o igual ou melhor. Ele fez, ele botou mais grana lá e ponto. Você perdeu um pouco perdeu, né, esse canal, de repente, para o seu concorrente, porque é uma coisa super fácil de copiar. Então, se você investir energia, tempo, energia, dinheiro, num canal que você tem a dinâmica dele, a execução disso vai criar uma puta barreira de entrada. Vai criar um negócio que é mais difícil de copiar. E aí você vai estar criando um negócio que pode dominar o mercado, por essa dificuldade que vão ter outros clientes, outros competidores de entrar, né? Então, aqui a gente pode ter tem um framework aqui específico de canais que dá para gente compartilhar, que é o que está funcionando, que está dentro do círculo amarelo, e aí isso que está funcionando sempre vai ser o canal desafiado. Então, você traz os canais do círculo vermelho, que são os canais prováveis, e você também mapeia os canais possíveis lá no círculo azul, só para você tê-los como perspectiva. Porque o que você vai fazendo? Você vai deixando os canais que funcionam, que trazem leads, que trazem clientes pagantes no círculo amarelo, e esses canais vão ser desafiados. Esse canal que está me trazendo R$ 1.000 de receita por mês, vou tirar um canal do círculo vermelho e vou passar para o amarelo, vou testar aqui agora. Esse canal tem que me trazer pelo menos R$ 1.000 de receita. Como é que eu testo isso? Como é que eu vou fazer? Então você vai estar sempre desafiando os canais que estão funcionando sem abrir mão da execução dos canais que estão funcionando, porque esses são os canais que estão te trazendo receita. Então você vai sempre desafiando os seus canais para que você consiga sempre ter essa mentalidade de da onde que está vindo o nosso resultado e como é que eu comparo se um canal é bom ou não. Compara com os canais que já funcionam e tenta gerar mais resultado que esses atuais. Na prática, você vai ter sempre um canal que vai trazer 70%, 80% da demanda, e os outros canais desafiantes, né? Eles vão trazendo o resto até que inverta a proporção. Daqui a pouco você tem um canal desafiante ali que começa a trazer maior parte da demanda, e aí você tem um outro canal ali que você continua executando, enfim, e é isso aí. Aqui, né, a gente tem algumas historinhas também, né? A gente tem uma startup que pivotou do Facebook, modelo de vendas no Facebook para o WhatsApp e automatizou isso. E o Facebook já era um canal barato, o WhatsApp deixou ainda mais barato porque ela automatizou todo o processo. Mas é um ticket muito baixo. Então,
Então funcionou bem. E aí era bem naquela adoção em massa que estava tendo o WhatsApp, ela pegou, surfou super aquela onda e funcionou muito bem. E essa startup hoje está, né, tá tracionando, enfim, está super bem vendendo uma barbaridade. E a outra startup, né, ela começou a vender porta a porta, o que é uma coisa que não escala. E as startups sempre chegam com essa dúvida: eu estou fazendo algo que não escala, mas faça as coisas que não escalam no início. Isso faz parte do aprendizado. Você vai poder sentir ali a dor do cliente na prática, enfim. Essa startup começou a vender de porta a porta, acelerou seu aprendizado e aí conseguiu criar o modelo de inbound ali que dura até hoje, e que essa startup entendeu tão bem a dor daquele cliente, tão bem o que ele busca como soluções, que ela conseguiu criar uma máquina de conteúdo que hoje gera muitas oportunidades de venda. E hoje, até hoje, foi o primeiro canal que ela botou de pé, e até hoje é o principal canal que traz esses 70, 80% de demanda. Quando você tem a máquina de vendas funcionando também, quer dizer, né, quando você busca, né, entender a máquina de vendas, você não pode isolar a máquina de vendas do modelo de negócio. Então, para você entender sua máquina de vendas, você tem que também relacionar o seu ticket médio e o CAC. Por quê? Para você ter o seu modelo de negócio é o que vai manter a sua startup de pé. Então, se você for uma startup que tem uma máquina de vendas que custa R$ 10 e o seu modelo de negócio é cobrar 5 do cliente, você não tem esse encaixe aqui, você não tem um negócio. Então você tem que entender se a relação de ticket médio e CAC está fazendo sentido, se os unit econômicos estão fazendo sentido. Então você pode projetar um pouco a sua estrutura, né, necessária para fazer esse negócio rodar, de time de marketing, de time de vendas, de time de retenção de clientes, time de engenharia, enfim. E aí também tentar entender assim, a minha máquina de vendas custa 10, mas o meu modelo de negócio hoje está 5. Eu devo otimizar minha máquina de vendas para ela chegar a 5, ou eu posso subir meu preço a 10? E posso começar daí a fazer né, uma escalada. Então, essas são as dúvidas que vocês têm nesse encaixe, né? Então, aqui, a gente teve uma startup que conseguiu, dentro da sua máquina de vendas, ela conseguiu botar aquilo de pé, em termos de geração de demanda, e conseguiu criar uma forma escalável de gerar demanda, mas não estava convertendo, o modelo de negócio estava ruim. Então, para uma máquina de vendas que estava assim, trazendo leads, mas não tinha conversão, você podia basicamente mudar o time de vendas. E mudaram e não adiantou, continuava não convertendo. Quando eles foram olhar para o modelo de negócio estava muito complexo. A oferta não estava clara. Então, quando você muda e você empacota um pouco melhor o software, eles chegaram inclusive a testar, compraram umas caixinhas e colocaram a marca da startup para poder enviar para os Era, clientes. mas não convertia. E botaram. Só mutem aí, por favor. Chegaram a empacotar esse produto, né? Empacotar no bom sentido, chegaram a né? Fazer um pacotinho para tangibilizar a entrega e mandar para os clientes. Isso foi algo que eles fizeram e que acabou até funcionando, e foi uma entrega legal de valor, e deu para eles também terem mais claro os 3 planos ali que eles deveriam entregar. E aí, a partir dessa mudança, os clientes entenderam a proposta de valor, e aí eles começaram a rampar. E por fim aqui, né, eu já tô indo para o final. Por fim, a questão de assim, você lá no início, né, a gente considerou mercado e produto, temos ali um fit, já temos os clientes os primeiros clientes pagantes com uma proposta de valor clara. A nossa máquina de vendas aqui, já estamos com boas hipóteses para construir, já conseguimos pesar ali o nosso ticket médio do produto, o nosso CAC, tá? Eu já tenho uma ideia de como que eu vou construir essa máquina de vendas, e o meu modelo de negócio eu já tenho também. Acho que para o meu ciclo de venda ser X, o meu ticket médio ser Y, o meu perfil de cliente ser Z, eu já sei aqui que o meu modelo de negócio tem que ser assim. E aí, quando você tem essas engrenagens mais ou menos assim, parece que elas vão azeitando, a startup vai sentindo. O que é esse encaixe de modelo e mercado? É um encaixe que a startup vai sentindo que as engrenagens estão girando, que as coisas estão funcionando, que a startup está tracionando. A forma mais tangível de ver isso é em receita, quer dizer, a startup começa a perceber que mês a mês ela está crescendo, e
E começa a ficar muito claro também o mercado, começa a ficar muito claro assim, o perfil de cliente, eu sei para quem eu vendo, conheço a dor daquele cliente e eu sei como eu resolvo. Se me botar aqui na frente desse cliente e eu tiver que dar uma consultoria para ele sobre tal problema, eu vou conseguir resolver e, obviamente, o meu produto, o meu serviço vai fazer parte dessa solução. E aí, os seus clientes estão tão satisfeitos que eles estão batendo na sua porta, estão indicando clientes novos, principalmente, mas também estão batendo na sua porta e falar: Mari, sua startup já pensou em fazer esse produto aqui que pode me ajudar nesse outro processo? Ou de repente, Mari, quero comprar mais 10 licenças. Tô usando aqui, tô gostando e tô aumentando meu time aqui para cuidar desse processo porque tá indo legal. Então, de repente, vamos ver, né? Eu quero comprar mais 10 licenças. Então, isso é uma clara forma de que você está conseguindo encaixar o seu modelo de negócio no mercado que você tá, tá prospectando. Aí uma dúvida aqui do Alexander, né? Qual é uma boa relação entre LTV e CAC? No super early stage, aí, nesse estágio que a gente investe, Alexander, a gente ainda não olha para a relação de LTV e CAC, porque, primeiro, a startup às vezes não completou às vezes, nem 2 anos de atuação, então, assim, fica super complexo de você medir LTV. Às vezes, algumas startups já chegam com métricas, assim, algum churn, alguma coisa, já é um pouco viável de você começar a entender churn, a entender LTV, desculpa. Mas o CAC, pega, por exemplo, uma startup que não tem ainda estrutura configurada de marketing e vendas. Fica muito futurologia, fica muito pouco tangível essa estrutura de CAC que ela tem no presente, né? Então eu te digo assim, os fundos de investimento sempre falam, né, numa relação de 3, né, de LTV sobre CAC, mas isso é um número de ouro, assim, que, né, vou ser bem sincero, assim, não, é algo que talvez você tenha que percorrer, mas tem muita startup que prefere, às vezes, sacrificar um pouco esse LTV sobre CAC para crescer um pouco mais, e às vezes acaba tendo um pouco menos que isso. Mas eu diria para ser conservador nesse momento, assim, você não fazer isso, você não ter esse crescimento, né, a todo custo, primeiro porque está mais difícil de levantar capital e segundo porque os seus unit economics são tão importantes agora, são muito importantes agora para você fazer fundraising. Então, eu diria assim, tenta fixar uma boa relação, tenta mirar em 3, mas se for possível você trabalhar com mais do que isso, eu acho que você vai chamar um pouco mais a atenção até dos fundos, principalmente. E na UOL a gente busca amadurecer essas métricas, amadurecer essa relação, porque a startup começa daí na aceleração a ter um time de marketing, de vendas, né, até de customer success, de retenção, para poder manter essa base de clientes. E o LTV também vai ficando um pouco mais claro à medida que a startup vai criando os cohorts, ela vai conseguindo entender um pouco mais o seu comportamento de base, etc. Né? Mas obrigado pela pergunta, é super boa. E o Gerson aqui pergunta com quanto tempo de maturidade faz sentido olhar para essas métricas de operação? Olha, Gerson, eu diria assim, tempo de maturidade eu não sei se é a melhor métrica, mas eu diria assim, startup, ela com certeza passou os 10K de MRR, a partir disso eu acho que ainda dá para fazer muita coisa na guerrilha, e eu acho que a startup fica meio que nesse modelo até os 50K de MRR. Então não é muito tempo, é muito mais questão de estágio mesmo. É claro que você não pode, né, não é o ideal você ficar 10 anos no estágio de 10K de MRR, né? Você tem que crescer. Então, a gente começa a observar aqui uma maior necessidade de sofisticação a partir dos 50K de MRR, porque quando a startup atinge 50K de MRR, ela logo chega ao 100. E aí, se ela chega ao 100 com uma estrutura um pouco torta, às vezes, ali ela vai ter um desafio bem grande de arrumar. Então, a gente começa a olhar isso, óbvio, desde o início, mas a gente começa a trabalhar um pouco mais forte nos 50K de MRR. Então, ali o Alex fez uma pergunta um pouco mais longa, Alex. Eu vou só terminar aqui, que a gente está terminando, já estamos 7 horas, eu já pego a tua dúvida aqui. Mas então, só para retomar, né, a questão de encaixe do modelo de negócio com o mercado, ciclos de venda, taxa de conversão, sempre são métricas interessantes de você enxergar se ciclo de venda está diminuindo e taxa de conversão está aumentando. É só para você ver se você está conseguindo, de fato, ter uma eficiência maior. Seu ciclo de venda, à medida que você vai executando, tem que diminuir.
né? Então ele começa num valor, ele tem que diminuir porque você já está se tornando mais conhecido, você já está sacando qual é a do lead, qual é a do cliente, então você tem que, obviamente, aprender com isso e criar o seu playbook de vendas para poder diminuir, aumentar a sua eficiência, tanto no ciclo, né, fechar em menos tempo, quanto fechar com mais clientes, né, no funil. Temos clientes indicando, muitas startups usam NPS como indicador. Eu acho o NPS legal para medir qualidade, enfim, eu acho que o cliente vai dar uma nota legal no NPS, e acho que é meio indiferente. Agora, o NPS vai ser bom para medir se ele tá puto, né? Se ele tá brabo, acho que o NPS ali é bom e é bom investigar. Mas se não tiver nenhum cliente vindo como indicação, porque o NPS nada mais é do que uma métrica de indicação, quer dizer, pô, você indicaria tal para pra um conhecido? Na prática, é um indicador, na prática você tem que ver se de fato está vindo indicação, né? Não adianta você perguntar para o cara fala que indicaria ou dá um 10 lá, sendo que ele não falou para ninguém sobre a sua startup. Então, não, né, acho que não. Às vezes é meio difícil de medir isso, mas tentem medir com a base de vocês. É, então, acho que indicação, acho que na prática é o indicador mais, digamos assim, que vocês mais devem buscar, tipo a indicação orgânica, né? Vocês podem também criar métodos para o cliente indicar vocês. A gente tem uma startup, inclusive, que faz isso na UOL, criar campanhas de member get member, que é a Biviral. Então, isso também pode ser uma coisa estimulada. Mas o orgânico como primeiro fenômeno, digamos assim, né? E no final do dia, essa startup está crescendo no mês a mês, né? No month over month ali, se estamos indo na direção certa. E aqui, só para finalizar, né, a historinha de uma startup que os primeiros clientes, né, que ela converteu, ela usava o NPS para medir isso, mas na prática, assim, o NPS não estava muito, parecia que não estava muito próximo da realidade, em que ela tinha muito mais preocupação, não necessariamente no NPS em si, mas ela começou a colocar bastante energia na ativação do produto, né? Ela começou a fazer um processo, ali, depois que o cliente comprava, a deixar o produto redondinho nesses clientes para que eles pudessem usar. E isso foi uma coisa que deu muito certo. A startup chegou a ter 90% da base vinda de indicações. E aí os clientes começaram a conhecer cada vez mais, o mercado começou a conhecer essa startup como uma referência e os clientes chegou ao ponto dos clientes chegarem, bater na porta, entre aspas, da startup e falar quanto que é, né? Não quero você nem saber quanto é que é, só me dá um acesso que eu quero usar. Porque eu sei que o ciclano está usando e eu sei que é legal, já me falou super bem, eu tô comprado já, eu não quero, vocês não precisam me vender nada, eu quero comprar. Isso é uma indicação clara de que a startup está chegando no Product Market Fit. Quer dizer, o cliente, nesse caso, ele está quase que arrancando o produto de você e você tem que, às vezes, até dar uma segurada no cliente. Ó, tá, também, peraí, tá aqui o acesso, me paga desse jeito. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Eu passei 3 minutinhos do tempo aí, que era um conteúdo que, como eu falei, era um pouco mais expositivo hoje, né? Para a gente, né, digamos assim, concentrar os aprendizados das startups, né, para que a gente pudesse passar para vocês, que é difícil, tá? Resumir 10 anos de experiência em alguns slides, mas a gente tenta. Só para o Alex ali não ficar sem resposta, né? Eu vou já responder aqui. O Alex comentou ali, nosso processo de discovery foi com 130 associações, lançamos a nossa V2 mês passado e voltamos com comercialização esse mês com 10 vendas. Queremos participar do BET 26 para gostaria de perguntar se existe um momento ideal para buscar aceleração. Alex, eu acho que a resposta é bem simples, é o quanto antes possível. Você pode estar no estágio de validação e aplicar, você não perde nada aplicando, talvez seu precioso tempo, mas a gente busca deixar o formulário o mais enxuto possível para que você tenha, né, o menor trabalho possível para aplicar. Mas não precisa também escrever uma linha por resposta. Tenta ser profundo sem ser muito prolixo, para a gente poder analisar. Porque o que você vai receber você está muito. Não, você tá muito cedo ainda. Não, você tem que melhorar esses pontos aqui no seu modelo antes de avançar. Aí você pode avançar daqui a pouco uma conversa com alguém do time, com a Mari, com a Débora, comigo. Não, legal, beleza. Entendi a sua proposta, como é que você faz isso aqui? Felipe, isso aqui eu não tenho. Cara, eu acho que você tem que ter isso aqui. De repente volta no próximo ciclo, então, com isso aqui resolvido. Até o processo de deal flow aqui, de seleção, ele é super construtivo. E eu não vou nunca dizer se você
se o seu negócio não está numa maturidade ideal para aceleração, a gente já investiu na Squid, quando a gente investiu, a Squid era ainda quase um PowerPoint. A Movidesk, quando a gente investiu, a Movidesk aplicou para a UOL com 30k de MRR e ela foi fazer o pitch para os investidores, já estava com 50k de MRR. Já estava crescendo, já estava decolando. Então, é esse um pouco o intervalo, entendeu? Então, aplica o quanto antes para você receber o feedback e para você começar a ser visto, a ser lembrado também, e para você começar a pegar um pouco de feedbacks externos, né? Feedback que mais importa nesse momento da startup, só para deixar claro, é do cliente, tá? O nosso feedback, inclusive, pouco importa para vocês, porque na prática é feedback de investidor. E feedback de investidor vocês vão ter vários, investidor dá pitaco, né? Então busquem também ter um pouco separar um pouco essas questões, porque hoje, hoje, na verdade, sempre o melhor dinheiro, o dinheiro mais barato que vocês têm é do cliente. Mas é óbvio que você vai ter aqui na UOL um olhar do tipo, nós temos startups com vários perfis, então acho que a gente tem uma experiência legal justamente em entender de diversos caminhos que são possíveis para você ter sucesso. O Venture Capital, né, criar uma Movidesk da vida, criar uma startup que é um reloginho crescendo, pode ser mas não é o único. Pode ser criar uma Squid, que é uma startup que teve um modelo de negócio ali com um ticket super alto, né, enfim, com campanhas, que não foi atraente para os fundos de Venture Capital, mas que foi o suficiente para atrair a atenção da Local Web, que fez uma bela aquisição. Então tem diversos caminhos para você dar certo. Mas acho que uma das coisas que Movidesk e Squid têm em comum é que sempre amaram muito o dinheiro do cliente. Acho que isso é fundamental. Acho que isso é uma coisa que não dá para perder de vista jamais. O Diego tem uma dúvida, tá com a mão levantada, Diego? E depois eu Isso. vou passar aqui para a Leonália. Olha, a Leonália tá aí por aí da Imagina Kids, tudo bem? Vai aí, Diego. Leonália estava no Startup Summit também. Então, Felipe, parabéns aí pela toda a tua explanação aí, ajudou bastante e jogou algumas dúvidas aqui. Encontrando na tua palestra, eu encontrei agora uns gaps que a gente está fazendo, e daí vem a curiosidade, caso a gente venha aí da match aí e fazer vocês fazerem o nosso acompanhamento, aceleração, como que funciona? Vocês entram na startup e olham todos esses gaps, ou vai ser em mentorias e a gente identifica esses gaps e a gente solicita daí o acompanhamento de algum mentor? São as duas coisas. São as duas coisas. A gente tem um framework aqui que nos ajuda a identificar os gaps junto contigo, porque tem que ser junto com o founder, não dá para ser uma coisa separada. Não, eu não vou chegar com isso aqui que você tem que resolver. Não é assim, né? Eu vou conversar contigo, vou perguntar as coisas para você num processo bem direcionado, e aí a partir disso a gente vai criar um entendimento do que você de fato precisa focar e precisa resolver o que de fato a gente consegue executar, porque a UOL chega até determinado nível. A UOL não vai botar a mão na massa para você, né? Isso a UOL não faz. Mas, e também não adianta você colocar tudo no seu prato, né? E você vai engasgar, quer dizer, você tem que também saber priorizar as coisas. A gente vai tentar também, dentro do nosso... Porque na prática, você que toma as decisões, você que decide onde você vai focar energia, etc. E é isso aí mesmo. Mas contando com a UOL, você consegue trocar uma ideia e consegue, às vezes, clarear as coisas. Então, o primeiro caso da gente conversar com a startup, com o founder, para poder entender a fundo os desafios. Então, é uma abordagem que a gente tem no diagnóstico e nos acompanhamentos, né, semanais que a gente faz com as startups na aceleração. Então, a todo momento a gente está conversando, e aí eu vou te perguntando coisa e a gente vai trocando, sempre nessa abordagem estruturada. Mas a gente fala uma vez por semana. A gente para de falar, você vai lá, você executa, você tenta fazer uma venda lá para um cliente de perfil X, quebrou, puta, não deu certo, Felipe, estou precisando para esse perfil de cliente é que eu não sei vender. Como é que faz? Então, assim, você também pode ser ativo no processo de buscar ajuda, e aí a UOL tem as caixas de ferramentas ali que a gente vai poder olhar junto e te dar a melhor orientação. Às vezes a gente resolve nos acompanhamentos mesmo, e boa parte, obviamente, a gente vai atrás dos mentores. A vantagem da UOL é que a Smart Money está dentro de casa, né? Então a gente está um e-mail, um WhatsApp dos investidores que vão poder ou do founder dentro do portfólio que pode trocar uma ideia contigo para te ajudar. Então, acho que acho que é por aí a resposta.
Pessoal, aí só para, né, para finalizar aqui, né, não sei se tem mais algumas dúvidas, mas a gente já passou 10 minutos do horário aí, então só para aqui retomamos aqui o nosso QR Code para dar acesso ali a landing page ali do Bet26. As inscrições estão abertas. Até que dia, Débora, para o pessoal não perder o prazo? Até amanhã, mas já vou divulgar para vocês que nós vamos prorrogar por mais 10 dias, então... Só para quem está na chamada, né, Débora? Só para quem está nessa chamada, a gente vai prorrogar até o dia 10 de setembro. Mas enfim, Boa. quanto antes vocês se inscreverem, melhor, né? Para não perder o prazo. Então estamos, né? Então tem condição especial para quem está nos assistindo aqui. Sabendo em primeira mão que vamos prorrogar as inscrições. Mas assim, pessoal, se não tiverem mais dúvidas aí, já vou passar a palavra aí para a Débora. A gente tiramos várias dúvidas ao longo da apresentação, que eu acho que foi mais legal, foi um pouco mais dinâmico. Então, Débora e Mari, se quiserem encerrar aí, fiquem à vontade. Não posso encerrar então, a Mari abriu. Mas queria agradecer de novo, pessoal, a presença de vocês aqui hoje. Então, eu, a Mari, o Felipe, a gente fica à disposição, qualquer coisa, eu principalmente por e-mail, se tiverem alguma dúvida. Vou até deixar ali no WhatsApp. Então, não se esqueçam do prazo aí, dia 10 de setembro, se encerrar as inscrições do BET. E é isso, até a próxima jornada de Roadshow ou até as inscrições aí, até o processo seletivo do BET 26. Agradecer também Dé, bem rapidinho. Tem startup da UOL ali, a Luana tá com o Jorge. Olha ali, startup do portfólio. Ela estava dando oi. Desculpa, Dé, te interromper, porque a Luana tá ali junto. Botando o povo do RN para se inscrever aqui. Vai ter mais um inscrito aqui, ó. Natal em peso. Nós vamos ter que abrir uma filial em Natal, acho. E candidato para ir lá inaugurar, inclusive. Aqui, ó, a marca da UOL.